Olá pessoal, na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo de máquinas elétricas e falaremos sobre máquinas e motores elétricos. Vimos no decorrer deste conteúdo como funciona o magnetismo, campo magnético terrestre, as origens do eletromagnetismo, potência e energia elétrica, efeito Joule, as formas de energia e suas transformações, como essa energia é produzida, como ela é transportada. Vimos tudo isso. Hoje nós falaremos sobre máquinas elétricas, motores elétricos, geradores elétricos e transformadores, concluindo assim o nosso conteúdo. As máquinas elétricas são dispositivos capazes de transformar energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa, transformar energia mecânica em energia elétrica. Para a transformação de energia, é necessário que se utilize alguns equipamentos, como os motores elétricos, geradores e transformadores. Os motores e geradores são chamados de máquinas elétricas rotativas, pois precisam se movimentar e geralmente apresentam uma parte girante. Os transformadores são chamados de máquinas elétricas estacionárias, pois não apresentam partes móveis. O princípio da indução eletromagnética é o principal fenômeno presente nesses dispositivos. Vimos esse conteúdo de indução eletromagnética na primeira parte deste conteúdo de máquinas elétricas. Os motores elétricos estão presentes em várias atividades do nosso cotidiano, fazendo com que funcionem brinquedos, eletrodomésticos, como por exemplo liquidificadores, ventiladores, batedeira, alguns automóveis que têm motores de arranque, como são os carros elétricos, e os mais variados processos industriais utilizam motores elétricos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia, geralmente energia mecânica, aquela de movimento, como é o caso do ventilador, por exemplo, que transforma a energia elétrica em energia mecânica, faz com que a hélice do ventilador gire e produza uma corrente de vento que é direcionada à pessoa. O funcionamento de um motor elétrico se dá pelas suas bobinas, que são ligadas e desligadas alternadamente por meio de passagem de corrente elétrica por elas. Essa corrente elétrica que passa pelas bobinas cria um campo magnético e, devido a essa interação, faz com que o eixo do motor gire. Os motores elétricos são constituídos por inúmeros componentes, mas os principais são o rotor, ou induzido, e o estator. O rotor é a parte móvel do motor, constituído pelo eixo rotor e bobinas por onde passa a corrente. O estator é a parte fixa, tem ímãs permanentes ou bobinas, e no estator temos um campo magnético contínuo. O funcionamento dos geradores elétricos é o inverso do funcionamento dos motores elétricos. Neles, outras modalidades de energia são transformadas em energia elétrica, como, por exemplo, os geradores nas usinas hidrelétricas, que utilizam energia mecânica do movimento da água para girar a turbina e gerar energia elétrica. Os alternadores de automóveis, que utilizam o giro do motor, movimento esse feito pela combustão do combustível, para gerar energia elétrica. A função de um transformador é modificar a tensão de um circuito elétrico. Transformadores podem elevar ou baixar a tensão, por exemplo, transformando uma tensão de 110 em 220 volts ou vice-versa. Essa função é especialmente útil no transporte de energia elétrica por grandes distâncias. A tensão elétrica que sai das usinas é elevada para reduzir a intensidade da corrente elétrica. Por causa do efeito Joule, que transforma a energia elétrica em calor,
Se a corrente elétrica for menor, a perda de energia na forma de calor também será menor. Dessa forma, a transmissão de energia elétrica em redes de alta tensão minimiza as perdas pelo efeito Joule. Ao chegar nas residências, a tensão precisa ser baixada por questões de segurança. O transformador é um dispositivo formado por duas bobinas, uma primária e outra secundária, ligadas por um núcleo de ferro, conhecido como núcleo do transformador. A bobina primária, ou enrolamento primário, é onde ligamos a fonte de energia que queremos transformar, aumentar ou diminuir a tensão. Na bobina secundária, ou enrolamento secundário, temos a tensão desejada. A relação matemática entre o número de espiras da bobina primária e da bobina secundária com a tensão de entrada e a tensão de saída é dada pela seguinte fórmula: UP dividido por US é igual a NP dividido por NS, onde U é a tensão, P de primário e S de secundário, e N é a condução, primária e secundária. Então, nós temos tensão primária dividido por tensão secundária é igual a condução primária dividido pela condução secundária. Usando essa equação, conhecendo o número de espiras do primário e do secundário e a tensão de entrada, é possível também calcular a tensão de saída. O que diferencia os transformadores é o número de espiras entre o primário e o secundário. Esse primário e secundário são os lados do transformador. Quando queremos diminuir a tensão, usamos um transformador chamado de redutor. Esse transformador redutor tem mais espirais na bobina primária do que na bobina secundária. Esse tipo de transformador é utilizado na alimentação de rádios, computadores, carregadores de celular, entre redes de distribuição e as redes elétricas residenciais, entre outros. Mas quando queremos aumentar a tensão, então utilizamos transformadores conhecidos como elevadores. Nesse tipo de transformador, o número de espiras da bobina primária é menor que o número de espiras da bobina secundária. Esse tipo de transformador é utilizado, por exemplo, para alimentar fornos micro-ondas e entre outros eletrodomésticos. Finalizamos o capítulo 2 do módulo sobre máquinas elétricas. Agora irei solicitar para que vocês respondam a atividade da página 62, do 1º ao 5º, e na página 68, da questão 16 à questão 20, finalizando a atividade do capítulo. E no caderno de atividades, as questões 7 e 8, referentes ao capítulo 2 do módulo. Até a próxima, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo.